Boa tarde, pessoal. Francisco Melo, servo de Deus. Hoje é dia 28 ou 29? Hoje é dia 28/7/2018. Mais um vídeo para o meu canal, pessoal. Hoje eu me encontro aqui na Zona Sul, aqui exatamente no Parque Ibirapuera, próximo aí à Alesp, a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. E como eu tenho falado para você, tenho aberto esse canal para interagir com o povo, para mostrar o que eu quero com relação ao Brasil, com relação à política, com relação às coisas que acontecem no dia a dia. Não se esqueça, hoje estou aqui na Zona Sul. E é isso, pessoal. Quando o ser humano começa a ser apertado em alguns lugares, quando eu falo apertado, acontece alguma coisa. Ele culpa quem? O governo, Ele joga a responsabilidade para o governo. Fala que o governo é ditador em alguns lugares, é fascista, enfim. Meu amigo, você que é eleitor, está na hora de ser maduro, a ponto de você decidir o que você quer para a sua vida, com relação aos políticos, com relação às coisas que acontecem no dia a dia. Porque o ser humano é assim, meu amigo, quando as coisas começam a apertar, ele joga a responsabilidade. E você, meu amigo cidadão que mora aqui em São Paulo, paulista, paulistano, Deus quer o melhor para o Brasil, mas você tem que ter atitude. Uma atitude diferenciada, E não se curvar às coisas erradas deste mundo, mas fazer aquilo que é certo. Porque é possível mudar o Brasil, sim. Eu tenho carregado, como eu tenho falado, o nome de Deus. Francisco Melo, servo de Deus. E reabri esse canal para protestar algumas coisas, para falar algumas informações. De olho no serviço público, de olho no serviço privado e vendo algumas coisas aí que acontecem no dia a dia, Pessoas, de certa forma, se agarram sempre em alguma situação para levar jeitinho brasileiro. E isso não é hora, meu amigo. É hora de você ter convicção do que você quer na sua vida. O que é que você quer? Então, quando o governo, indiretamente, ele começa a apertar, fazer alguma coisa, você joga a responsabilidade. Você chama ele de fascista ou aquilo. E, como eu tenho falado para você, Deus tem o melhor para o Brasil. A começar pelo estado de São Paulo. Mas você tem que acreditar. É hora de você sair de cima do muro, E não ter essa posição, de certa forma, de retraído. Eu tenho falado e repito a falar, quando eu mandei no Facebook, para Deus eu vou de direita e de esquerda. Não tem essa questão de esquerda. Não existe essa questão de esquerdista. Existe o servo de Deus que quer fazer a vontade de Deus. E não vai se curvar numa posição, Eu volto a falar para você que a pessoa que age de certa forma errado, que está no meio da política, que está no meio do povo, ele tem que cair fora. E como eu tenho falado, eu carrego o nome de Deus o tempo todo e ando dentro de Deus. Eu ando procurar fazer aquilo que é certo diante de Deus, E sei que Deus quer o melhor para o Brasil, mas você tem que acreditar, tem que fazer a diferença nas suas escolhas. Tem que sair dessa posição que a gente chama em cima do muro. Na verdade, não é em cima do muro. São pessoas que, de certa forma, estão agindo de forma errada. Critica o governo e mal sabe. Não tem nenhum título de eleitor para votar em alguns casos. Ele quer saber de coisas boas. E você que vive aqui em São Paulo, você sabe que nosso estado precisa de mais cuidado. Precisa que as pessoas olhem mais para o próximo. Para as pessoas que estão próximas nesse sentido. E olhe sim o serviço público, serviço privado e faça a diferença. E você tem a oportunidade, o cidadão ele tem a oportunidade de fazer a diferença. Ele quem escolhe. Lógico que de certa forma, meus amigos, de acordo com o nosso descobrimento, são 518 anos. E aí você vai olhar ali e falar, poxa, só tem podridão. Não, Deus quer o melhor, mas você tem que ter atitude. Aí entra uma pessoa que quer revolucionar, quer fazer a diferença, você começa a chamar de ditador. E eu volto a falar, a pessoa que tem o caráter de Deus. O caráter de Deus não se compra e não se vende. Ele faz a diferença nessa terra. E não são pessoas, eu volto a falar, vizinhos, parentes, amigos, cidadãos que vão atrapalhar o mover de Deus. Não é o Estado, de certa forma, que vai parar o mover de Deus. Aliás, quem leva a roupa do Estado e leva o nome do Estado tem que fazer a diferença. Lugar de ladrão é preso, em todas as esferas. Você que está no meio da política para enriquecer e de certa forma faz um jeito para pegar dinheiro, já foi esse tempo. Está na hora de você fazer a diferença, meu amigo. Você trabalha para o povo.
Você que tem que tomar atitudes drásticas por aí e com medo de quem? Medo de grupo de extermínio, medo de milícia, medo de bandido. Bandido bom é bandido morto, seja em qualquer esfera. Não importa se ele leva o nome do Estado, esse tem que ser o primeiro a cair fora. E se é qualquer tipo de facção, tem que punir sim, colocando leis aí. A nossa lei, ela permite que, se eu não me engano, o cidadão consiga ficar até 30 anos. É uma vergonha a gente que está no presídio comandar crime. Cadê vocês, meus amigos, que trabalham com o nome do Estado aí? Né? Então, dessa forma, vocês têm que agir de certa forma e sair em cima do muro. E fazer a diferença assim nas urnas. Poxa, mas é presidente não sei o quê. Eu volto a falar para você, uma pessoa que tem o caráter de Deus, que quer fazer a vontade de Deus, ele faz a diferença. Mesmo como deputado estadual, ele faz a diferença. Não precisa da alta hierarquia do país para fazer a diferença. Às vezes, como deputado estadual, dá para fazer a diferença. E você, de certa forma, achando que é o excelentíssimo senhor presidente que faz a diferença. Mas com um deputado estadual, dá para começar a mudar o Brasil. Né? E não se curvar às milícias, e não ter medo do ladrão, e não ter medo dos grupos de extermínio, e sair, de certa forma, dessa propina. Ou você acha que Deus não sabe o que você faz no seu dia a dia? E não adianta fazer média. Nessas horas que acontecem as coisas, você começa a falar que o governador é fascista, é aquilo. Então você decida o que você quer da sua vida. Tá na hora de você parar de brincar e fazer as coisas sérias. Por isso que eu te chamo aí no dia 7/10, faça a diferença. Ainda que seja um deputado estadual, ele consegue fazer a diferença, que quer trabalhar para o povo. Né? Por isso que eu chamo a você e eu desafio o peito à própria morte todos os dias. Quando eu não me venda ao sistema brasileiro, seja ele qual for. Seja milícia, seja grupo, qualquer que seja, eu não vou me vender, porque eu carrego o nome de Deus o tempo todo. E o bandido, de certa forma, se está escondido de certa forma, ele tem que cair fora. Tá bom? E se é um cara que leva o nome do Estado e envergonha o nome do Estado, ele tem que ser exonerado. Tem que ir lá pro Romão Gomes. Tá bom? É assim que se defende, de certa forma. E o cidadão eleitor que faz a diferença, desfrute do melhor que Deus tem para o Brasil, a começar pelo estado de São Paulo. Eu volto a falar que eu não tenho medo de bandido. Eu enfrento, se de qualquer outra forma a gente faz. Só quem mora na periferia sabe, de certa forma, o que acontece. Lógico que é necessário que o deputado estadual trabalhe para todos, mas faça a diferença em tudo que for fazer. Já foi o tempo de ficar brincando de política, de querer se enriquecer com dinheiro alheio. Dúvida? Você me segue ao francisco.euro@gmail.com. Qualquer dúvida, manda um e-mail para mim, me intimidando ou qualquer outra coisa, achando que eu tenho medo de sistema político, milícia. Manda um e-mail para mim. Eu convoco você a fazer a diferença, tá bom? Francisco Melo, servo de Deus. Não esquece, e-mail francisco.euro@gmail.com. Sem medo de qualquer tipo de grupo.